Eu quero começar falando de algo que todo mundo tem, mas eu vou dar um nome. Eu vou dar um nome para a gente poder saber. Uma coisa chama-se superego, né? A gente já deve ter falado, o ego a gente fala muito do ego. Aí tem o id a gente não fala muito. O id são os nossos instintos, né? Esses três personagens formam a nossa personalidade, né? Ego, superego e id. O ego, a gente já sabe, é como eu me reconheço, sou eu conscientemente, né? Então esse é o meu ego, o que eu acho de mim, enfim, como eu me manifesto, como eu falo no mundo, legal. O id, então, o id é os nossos instintos primitivos, os nossos impulsos, os nossos desejos, né? E esse id é bem perigoso, né? Socialmente falando. E existe o superego. O superego, o que ele faz? O superego, ele existe na nossa personalidade para domar, domesticar, controlar e dar limite pro id, né? Para que o id não tome conta. Os desejos primitivos, a gente faça o que quer, na hora que quer, sem nenhuma convenção social, né? Enfim. Então, o superego, ele vai sendo construído dentro... A gente não nasce com isso pronto, tá? Ele vai sendo construído de uma forma, contato com a família principalmente, depois com os amigos e a sociedade. Esse superego, o que ele faz? Né? Ele é construído em cima de uma base moral e cultural. Ou seja, o superego do brasileiro ele é um pouquinho diferente do superego americano. Por quê? Porque a cultura é um pouco diferente, né? Os valores, né, morais são um pouco diferentes. E ele é bem diferente do Oriente, por exemplo. Então é uma construção muito moral e cultural, né? Dentro da cultura que a gente está inserido. Ok. Então quando a gente é pequenininho, para que serve, né? Principalmente quando a gente é criança e adolescente, para ensinar o que é socialmente aceitável. Isso pode, isso não pode, né? Então, quando a gente é pequenininho, por exemplo, a gente precisa, se a gente soltar o nosso instinto, pode ser que a mamãe e o papai se assustem com a gente e achem que a gente, de repente, é um projeto de um esquizofrênico, psicótico, psicopata, sabe? Então, esse superego, ele começa a modular o nosso comportamento para que o pai e a mãe não exclua. Por quê? Porque se ele excluir, a gente morre de fome. Se pai e mãe não alimenta, então é um mecanismo muito importante e inteligente. A gente aprende o que pode no grupo, o que não pode no grupo, o que é aceito, o que é bonito, o que é agradável, o que é desagradável. Então o superego ele vai construindo isso. Então ele é ótimo para isso, né? Garante que a gente faz parte da família, a gente aceita, a gente sabe se comportar, né? Então o superego, assim, meu instinto é pegar, dividir a lasanha em 2 pedaços e pegar o maior. Aí a minha mãe fala, nunca faça isso. Não pegue o pedaço maior, é feio. Não coma todos os biscoitos. Divida o seu brinquedo com os seus irmãos, né? Então a gente vai, dividir é bom. Então cada vez que o meu impulso do meu id, né, é não dividir, o meu superego vem e legal, vamos dividir porque é importante dividir, porque se eu não dividir, o que vão pensar de mim? Tudo bem. Por que eu tô falando disso? Porque quando a gente é pequeno e adolescente, está ótimo esse superego, ele ensina um monte de coisa pra gente. O problema é quando a gente vira adulto e esse superego, ele ganha vida própria. O que ele começa a fazer, este superego? Ele é conhecido como a voz. A voz, tudo bem? A voz. O que é a voz? É uma voz dentro de você. Essa voz, ela tem o mesmo som da sua voz. E você acha que é você, mas não é você. É o seu superego. Quando é o seu superego? Quando essa voz diz assim, você tá ridícula nessa roupa. Ridícula. Você não tem noção? Não. Tá muito apertada, tá muito decotada, não tá combinando, todo mundo vai olhar pra você. E você fala, nossa, é verdade, troca de roupa. Essa voz, ela diz pra você, sua trouxa, para de fazer isso. Sua burra,
sua gorda, sua feia, sua louca. Essa voz também fala assim pra você: você precisa se esforçar mais. Se esforça mais. Você precisa. Senão você não vai conseguir. O mundo é de quem se esforça. Sua relaxada, preguiçosa, levanta daí. Você tem que trabalhar, vai trabalhar. 10 horas trabalhando é pouco, vai mais, vai mais. Essa voz é terrível. E é muito louco, porque agora eu descobri que ela existe. E agora eu bato boca com essa voz. Porque ela chega e eu falo: opa, olha você aí, a voz do além já não é mais a minha voz, porque agora eu já entendi. Essa voz, ela me detona, ela me sabota, ela me destrói. Por quê? Porque a voz que traz o que é socialmente aceitável, só que ela potencializa. Quando a gente é criança, essa voz ela é importante para nos ensinar. Mas e quando a gente é adulto? É a voz que nos critica. Autocrítica. Forte. Aquela autocrítica cruel. A pessoa mais cruel comigo sou eu mesma. Eu posso ser muito cruel. Eu posso dizer coisas horríveis para mim. E o pior é que eu acredito. Eu acredito, porque não é ninguém falando. Se é alguém falando, eu posso dizer: ai, será? Será? Mas quando sou eu falando para mim, aí eu acredito. E essa voz, ela potencializa tudo. Ela vira um grande sabotador. Ela vira um torturador. E a gente fica ouvindo essa voz o tempo todo. O tempo todo. Ela diz assim: você é uma fraude, você é uma mentira. Ninguém acredita em você. Tá todo mundo te olhando. Você tá ridícula. E aí a gente vai. Agora, se você não conhecia essa voz, presta atenção nela. Porque agora eu vejo essa voz o tempo todo falando comigo. E ela quer disfarçar e achar que sou eu. E eu falo: opa, peraí. Por que eu tô ridícula? Por que eu tô ridícula? No parâmetro de quem? Porque veja, se a voz foi aprendida, se o superego se constrói a partir de valores culturais, morais e sociais, ou seja, não é construído a partir de mim, é construído a partir dos outros. Então veja, essa voz é aquela, quando eu era pequena, a mãe fala pro filho: não põe a mão no pênis, não põe a mão, tira a mão da calcinha, tira a mão da cueca, é feio, não pode, não pode. Cá entre nós, não há nenhum problema. É uma parte como qualquer outra do corpo. Eu posso pôr a mão no meu ombro, eu posso pôr a mão na minha cabeça, mas eu não posso pôr a mão no seio, eu não posso pôr a mão nos genitais. Por quê? Porque não é aceito socialmente, culturalmente. Por quê? Porque sexo tem todo um, né? E aí o superego tá ali. O superego tá ali. E quando a gente fica adulto, este comentário: não põe a mão, não põe a mão, não põe a boca, não faz isso, não faz aquilo, começa a criar um monte de bloqueio na vida sexual da pessoa. E o superego aqui, ó, né? A voz. Isso é só um exemplo, né? Isso é só um exemplo. Por que eu tô falando disso? Porque essa voz, ela tá bem cruel comigo nos últimos tempos, sabe? Principalmente depois que eu prestei atenção na existência dela. Ela me cobra muito, muito, muito. Ela me cobra algo próximo da perfeição, porque este é o papel do superego. Ele nos exige uma perfeição moral, uma perfeição social. Esse é o papel dele, ele não tá fazendo nada de errado. Esse é o papel dele, que a gente se aproxime da perfeição que a cultura, a sociedade, a família nos exige. A família exige tem um modelo ideal. Então, o superego, ele tenta fazer com que eu me aproxime do modelo ideal. Qual é o modelo ideal da família? Depende de cada família, mas normalmente é
a bem-sucedida, a que casou bem, a que teve filho, o que é bem-sucedido e próspero, que sustenta a família, que tem casa própria, que tem carro zero, que é uma ótima mãe, um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo irmão, que estuda, que fala 2 línguas. Então, esse é o modelo ideal. Aí o que o superego vai fazer? Ele vai querer que ele cobre isso da gente. Ele cobra isso da gente. Ele cobra que a gente se aproxime do modelo ideal da nossa cultura e da nossa sociedade. E venhamos e convenhamos, a nossa sociedade é muito cruel. Então, claro que o nosso superego é super cruel. A nossa sociedade não perdoa nada. A nossa sociedade exige, principalmente aqui no Ocidente, né? Exige uma perfeição. Veja, entre no Instagram. Você vai entrar lá. Qual é o modelo ideal? Você tem que ser inteligente, bonito, magro, cabelo liso, pele clara. Você tem que falar mais de uma língua. Você tem que ter um ótimo emprego, você tem que ser um bom líder, você tem que ser um bom pai, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom filho, você tem que ser inteligente, você tem que ser espiritualizado, você tem que ser engraçado, você tem que ser simpático, você tem que comer bem e comer saudável, e você tem que ter um corpo. E aí vai. E aí o que o superego faz? Ele vai correr atrás de tudo isso e ele fica cobrando. E quando a gente não tá, ele sabota e fala mal e critica cruelmente. Ele é impiedoso. Muito bem. Então a gente já entendeu. Eu chamo a voz, sabe, a voz do além, é essa voz que vem do escuro, que não tem rosto, que fica me assombrando e que agora eu já falei, tô esperta. Eu tô bem esperta em você, voz. Eu fico, sou eu ou é a voz? Porque quando é a voz eu falo assim, então, mas não tem motivo para você dizer que eu tô ridícula. Eu gosto dessa combinação de roupa. Os outros vão olhar, problema dos outros. Quem não gostar, que feche os olhos. Se achar que eu tô fora da moda, olha pro outro lado. Não vou fazer nada, né? Então eu digo pra voz, cala a boca, né? Às vezes eu falo gentilmente pra calar a boca. Às vezes eu dou um berro com ela e falo, cala a boca, que mais um passo e eu corto o seu pescoço. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho olhado muito para algo chamado autocompaixão. Autocompaixão. Tenho olhado, tenho procurado saber o que é, tenho procurado exercitar, né? Porque uma das formas da gente acalmar essa voz é através de algo chamado autocompaixão.